Alô, Fernando! Valendo mais um episódio aí, nosso 50 mais. Hoje, Interessante, hein? assunto raiz, né? Assunto desses que a gente gosta, porque a gente fala diretamente sobre questões ligadas a essa nossa Tem geração, tudo a Doc. ver com o que a gente faz, só muda de 50 para 60, mas eu acho que dá na mesma, hein? Porque os 50 estão 50, chegando nos 60. e como é que a gente se prepara para isso? Hoje a gente tem um especialista nesse assunto, é um cara que eu já estava no radar há muito tempo. A gente estava pesquisando o Martin Henkel, vendo você nas redes sociais, Martin, e falando, poxa, ele tem que estar aqui conosco, e hoje a gente ajustou as agendas e estamos aqui com um dos grandes nomes desse universo, dessa pesquisa que é tão abrangente. Muito feliz de ter você conosco. Obrigado, Martim. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, né? Eu não me julgo um especialista, eu me julgo um curioso, né? E serei sendo sempre um curioso, né, nessa temática. E essa curiosidade faz muito bem, né? A gente teve aqui com a Candice, né? Que é nossa amiga também, né? A Candice falou um negócio tão legal quando ela esteve aqui, que assim, quando a gente vai fazer uma viagem para o Japão, o Doc esteve no Japão há pouco tempo, a gente normalmente pesquisa como é que é, se está fazendo frio, se vai para a Alemanha, o que que se come por lá. Se der Tem que certo, tomar alguma tem vacina. que tomar alguma vacina. Se der certo, a gente vai chegar muito longe. E a gente fica meio com receio de ter curiosidade sobre o que é que tem lá nos esperando, né? Esse lá é os 50 a mais, é os 60 a mais. É essa vida que está nos esperando, se a gente tiver sorte. Saúde, músculos fortes. E atitude, né? O que já se descobriu, até antecipando um pouquinho do que a gente vai falar, o estudo do Projeto Veranópolis, que baseou o livro A Trilha da Longevidade e que baseou a criação do desenho, que seria o segredo da longevidade dos brasileiros estudados, ela é basicamente estilo de vida. Basicamente, isso. Nem a genética. Eu estou com um livro aqui mostrando, ó, A Trilha da Longevidade Brasileira, o estudo que o Martin acompanha já. É um estudo de 30 anos em Veranópolis. Não é nem genética, Doc. Tem uma parte que é um pouco de sorte também, genética, alguma coisa, mas eu acho que o que o livro diz é que está muito nas mãos da gente saber como a gente vai viver, né? Exatamente. E até esse estudo é baseado quer dizer, a trilha da longevidade é baseado num estudo que foi iniciado pelo Dr. Emílio Moriguchi, filho do Dr. Yukio Moriguchi. Em 1994, ele percebeu que, pelos dados do IBGE, a expectativa de vida na cidade de Veranópolis, 1994, era de 77 anos, enquanto no Brasil a expectativa média era de 68. Então, ali já mostrou que havia algo diferente lá. E resolveu visitar a comunidade, pediu autorização para fazer essa pesquisa, teve o apoio da comunidade, da prefeitura municipal, inclusive da igreja, teve que passar por um processo de aprovação, onde ele teve que explicar na missa de domingo o que ele iria fazer, né? E o padre deu a voz para ele e a comunidade autorizou. E aí começou a pesquisa. Mas basicamente isso que eu estava falando. Então ela está baseada realmente no estilo de vida. E se a gente olhar a trilha, a gente sugere que ela seja percorrida para conhecê-la de baixo para cima. Então, eu queria que o Doc me lesse alguns itens aqui, porque é o seguinte, é absurdamente simples e de conhecimento geral tudo o que está sendo indicado aqui. O problema é que a gente sabe tanto que deixa de achar importante isso, Doc. Me lê 3, 4 itens dessa não trilha. Não fumar, não possuir vícios. Está lá no começo da estrada, né? Pois legumes, verduras, tubérculos e temperos de origem orgânica. É o segundo passo. Pães e bolos de fermentação natural. Ovos, leite e proteínas animais com baixo nível de gordura. Mas dali mais para frente tem as coisas que a gente já ventilou quando veio aqui o pessoal da Blue Zone, lembra? Propósito de vida, convivência familiar. Você mesmo falou que ele teve que apresentar na igreja, que a comunidade teve que aprovar como um todo. Então, é uma comunidade organizada, que muito provavelmente a pessoa está incluída dentro desse grupo. Isso é uma coisa muito legal. Trabalho laboral voluntário ou doméstico presente. Ou seja, não precisa ganhar dinheiro, mas fazer alguma coisa.
E não existe aposentadoria do nada. Você não se aposenta para não fazer nada, né? Olha lá. Sono de qualidade à noite e cochilo à tarde. Você cochila? Não consigo. Eu também não. Você cochila? Não consigo ainda. Eu acho que se eu cochilar à tarde, eu fico com dor de cabeça. É uma coisa terrível. Mas, amizades antigas e novas amizades sempre próximas. Vínculos de interações e trocas de conhecimento com as novas gerações. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, você vê que está acima do não fumar, acima do fazer uma atividade física, está socialmente como você vai interagir e se com o relacionar. mundo, né? Teve um novo item que foi identificado enquanto a gente estava escrevendo o livro, né? O livro foi escrito também pelo Dr. João Senger, que é geriatra, Dr. Emílio, eu, doutora Berenice Verli, Neide Bruscato e Valesca, doutora Valesca, todos colaboraram. Nós identificamos também que o bom humor era importante. O bom humor faz parte. Porque o que acontece? O doutor Emílio, depois da autorização da comunidade, criou um roteiro de visitas, onde ele acompanhava e observava o comportamento desses nonagenários e centenários, sem interferir no dia a dia, ia registrando tempo de trabalho, senhoras de 90 anos no outono com um machado na mão indo rachar lenha. Isso é trabalho pesado, mas um trabalho necessário. Senhores de uma idade similar indo capinar na sua roça, porque lá é uma região, na Serra Gaúcha, e a maioria das casas tem no seu quintal, no fundo, onde plantam. E por isso os itens orgânicos, né, que a gente sugere, que a gente observou, todos os produtos plantados por eles mesmos, onde os vizinhos acabam fazendo trocas. Ou seja, a questão do bom humor, voltando, acabei fazendo uma volta muito grande aqui, a questão do bom humor é fundamental para aproximar as pessoas. Os ranzinzas afastam as pessoas. As pessoas de bom humor atraem. Pessoas que atraem estão sempre circundadas de amigos, têm apoio quando precisam, a família toda convive, os netos têm admiração. É bom estar perto dessa pessoa. É ótimo estar perto. E o ranzinza é o famoso espalha bolinho. Ele chega, vai saindo um do lado, exatamente, outro para cá, outro Então, pra o doutor Emílio observou essas características, claro que junto com outros estudos também, foram feitos estudos bem interessantes, onde ele fazia a coleta dos alimentos. Se eles comiam um pedaço de linguiça, ele coletava essa linguiça, comia um pedaço de pão, coletava esse pedaço de pão e depois fazia uma análise bromatológica que identifica como esse alimento se comporta, ou para o bem ou para o mal no corpo. Então, assim, foi um estudo bastante profundo, mas também teve esses itens observacionais. E enquanto a gente estava escrevendo o livro, saltou, né, aos nossos olhos, nos registros do Dr. Emílio, o bom humor. Que legal. Deles. O que você tem a dizer a respeito daquele conceito japonês que a gente já discutiu aqui também, o tal do Ikigai, de ter um objetivo, de ter algo para se fazer? A pessoa sai da cama com algo para ser feito. E mais importante, Doc, é descobrir o que você gosta de fazer. Não é tão simples assim. A gente pode até misturar, falar de propósito. O Ikigai vai além disso, porque é uma pesquisa mais pontual, né? Muito específica, né? Mas é importante também a gente não trazer complexidade para coisas que não precisam ser tão complexas, né? Propósito não precisa ser algo grandioso. Isso que é importante. Isso que eu queria falar, desculpe. Pode ser algo sim, pode ser ter a rotina de levar o neto na escola. E não precisa ter um só, não, né? Você que estiver em casa, depois assista a entrevista da Lilian Young, que falou sobre as Blue Zones, que usou a mesma frase do que o Martin. Assim, às vezes é acordar para cuidar do neto ou para cozinhar. Exatamente. Não precisa ser nada extraordinário, não é isso? Nada grandioso. E não é escrito na pedra. Você pode ter vários propósitos, né? É mutável, né? Essa é uma questão importante, né? Por isso que eu destaquei, porque para muitas pessoas, vamos falar do Brasil, tá? Tem pessoas que não sabem o significado de propósito. Isso parece uma coisa tão complexa, tão inatingível, que daí não me preocupo em alcançá-la, né? Por isso que é importante
criar pequenos propósitos. E o Ikigai fala disso também, né? Os pequenos propósitos, por isso que eu falei uma coisa singela, como cuidar do neto, levar o neto para a escola, fazer um bolo no final de semana. Lá é uma característica nas casas dos pesquisados, muitos de origem italiana, a mesa é grande durante a semana e pequena no sábado e no domingo. Pequena porque lota. A família, os netos, todo mundo se reúne na casa da nona e do nono para comer a massa, para comer aquele molho da nona. Isso também pode ser propósito. E eles têm muita habilidade. Planeja o que vai fazer. Eles têm muita habilidade em criar esses processos de aproximação, porque a vida em família tem perrengues, tem discussões. Imagina a família italiana? E a família italiana, né? Imagina só. Eles têm muita habilidade, por isso que é uma trilha. Esse é um ponto que eu queria destacar. Não é uma estrada, não é uma calçada, não é uma rodovia. É uma trilha, porque trilhas têm obstáculos, têm dificuldades. Trilha exige disciplina, esforço. Isso eles mostraram que eles têm. Tá? Isso foi observado. Então, por isso até que a gente usou essa maleabilidade, né, Martim? Maleabilidade para seguir adiante. Eu fico imaginando as pessoas que estão acompanhando a gente agora, pensando, que maravilha, lá na Serra Gaúcha, numa mesa farta italiana, cenas de filme, ali é fácil ter longevidade. Eu quero ver aqui em São Paulo, na Zona Leste, eu com 57, 58, 59 anos, dando duro ainda, não imaginando nem como é que vai ser minha aposentadoria, não comprei a casa própria que eu achava que ia comprar, meus filhos não estão indo tão bem assim como eu imaginava que teria sido nessa época. Ou seja, uma falta de perspectiva imensa. Como é que as pessoas chegam nessa condição? Isso é bem interessante. O objetivo do livro e da gente dar um nome fácil de ser entendido é que nós entendemos e a gente deseja que as pessoas que queiram conhecer e tentar reproduzir esse estilo de vida não precisem. Claro que a gente deseja que todos visitem Veranópolis para conhecer a região. É importante, é uma cidade linda, vale a pena. Mas aqui na Zona Leste, a gente pode tentar reproduzir muitas coisas que estão aqui. Como se fala, convivência familiar, e aí que entra a arte, né? A gente precisa, os pais, né? Os sábios, né? Os avós, precisam mediar muitas vezes, muitas questões. E a vida urbana, ela estressa, ela cria calos, cria dificuldades e acaba afastando as pessoas. Isso é muito ruim. Tá? Então, essa experiência de vida cabe aqui em São Paulo. Atividade física. Veranópolis é uma cidade que tem uma topografia similar a Belo Horizonte, né? Ou a gente sobe morro para ir para o supermercado, ou sobe morro para voltar para casa do supermercado. Assim é Veranópolis. Então, as pessoas fazem muito esforço, muita atividade física para caminhar, para ir para a igreja, para conviver. O que a gente pode fazer numa cidade plana? Utilizar a escada do prédio, quem mora em apartamento. Em vez de desce 2, 3 andares antes, ou às vezes percorra os 10 andares, como o Dr. Yukio Moriguchi fazia até poucos anos atrás. Ele morava no 10º andar e ele não usava elevador. Começou a usar alguns anos atrás, porque está um pouco mais fragilizado. Mas até então, é pela escada. Né? É uma mudança de atitude que ela não é algo assim que você visa chegar em algum lugar. É uma mudança de atitude que é a própria forma de caminhada, né? Da jornada, da trilha. Exatamente. Não fugir do esforço, por isso que é necessário disciplina, né? E tentar reproduzir algumas questões. Aí a gente pode falar, mas o alimento, eu não tenho como plantar. Eu moro num apartamento na Santa Cecília, São Paulo. Como é que eu vou plantar? Não, vai na feira do Pacaembu, sábados de manhã, tem uma feira orgânica. Tente buscar as compensações para tentar reproduzir esse estilo de vida. Aqui tem um itemzinho que fala aqui, a uva da variedade Isabel é uma das mais ricas em resveratrol. Então, o vinhozinho ajuda a envelhecer bem? É assim, a sociedade... Essa é uma boa pergunta. Existe uma recomendação, né? A medicina se deu conta que não existe quantidade de álcool
mínima, né, que seja segura para consumo. Então, os médicos não recomendam. E ele, inclusive, como médico, já ouviu essa pergunta mais de 1 milhão de vezes, né? E você responde como? Do que você está falando. É atualizadíssimo. Porque antes se falava, não, uma taça... Na verdade, o consumo do álcool é sempre ruim. A gente não está recomendando, mas os italianos lá, eles consomem vinho, tá? Moderadamente, e consomem principalmente dessa uva, que é uma uva de origem americana, e ela veio para o Rio Grande do Sul junto com os colonizadores italianos, e a característica da uva Isabel é que ela odeia o Rio Grande do Sul. Pausa dramática. Como assim odeia o Rio Grande do Sul, se o Rio Grande do Sul tem tradição em vinhos? Na verdade, o Rio Grande do Sul é um excelente produtor de vinhos, mas essa uva em especial, ela não gosta das mudanças climáticas, falta de chuva, excesso de chuva, fungos, os ataques do ambiente, ela não gosta. Aí o que ela faz? Ela cria o seu próprio remédio, resveratrol, que é um antioxidante poderosíssimo que nos beneficia. Então o fato da uva não gostar daquela região nos presenteia, né, com esse resveratrol na casca e no suco, essa uva ela é consumida na forma de vinho, na forma de suco, na forma de geleia. Até o padre pode tomar, então. Eu não estou autorizado a recomendar o consumo de bebida alcoólica. Não, da substância do resveratrol. Sim. Na verdade, suco de uva. Na verdade, o resveratrol está presente em vários alimentos, mas nas uvas tintas, né, em especial. E essa uva Isabel, ela é muito rica nesse produto, porque o ambiente é hostil para a videira, né? Sim. Por favor, Doc. E como é que um estudioso de marketing foi parar num livro de bom viver? Muito bem. É um caminho, né? Obrigado pela pergunta. A tua avó mora lá nessa cidade? Não. Na verdade, quando eu comecei a entrar no mercado, comecei a estudar o mercado de consumo 60+, eu tive a sorte de me aproximar do Dr. João Senger, que é um dos diretores do Instituto Moriguchi, e dessa forma também me aproximei do Instituto Moriguchi. E desenvolvemos alguns projetos. E com eles eu aprendi coisas que eu trouxe para o marketing, que é o que acontece com as alterações naturais dos sentidos à medida que a gente envelhece. As alterações visuais, alterações auditivas, sensoriais, né, e cognitivas. E conseguir relacionar isso com o marketing. E essa é a minha jornada de marketing, né? Nos últimos 10 anos, minha empresa completou 10 anos. E essa proximidade com eles me permitiu desenvolver vários projetos, apoiar o Instituto em várias ações e tive a felicidade de ser convidado para fazer esse trabalho, para ajudar a traduzir da linguagem técnica e médica para a linguagem leiga, que é a função do marketing também. Né? Então, Comunicação pura. E aí eu tive essa felicidade, me obriguei a conhecer, foi uma delícia ter conhecido o projeto, e à medida que nós íamos construindo, né, encontrando esses pontos em comum, que já eram tratados no estudo acadêmico principal, mas a forma e a eleição são 21 pontos, né? São 21 platôs dessa trilha, platôs de observação. E aí foi dessa forma que eu acabei entrando nesse tema e trato dele totalmente pelo que eu aprendi com os doutores, né, e me limitando até onde um leigo pode falar sobre isso. Mas é um leigo atento ao mercado, porque aí a gente vai falar desse seu outro livro, né, que é esse aqui, que fala do poder de consumo dessa geração 60+. E se a gente junta a trilha com o consumo e a gente entende a tradução disso em termos numéricos, em volume de negócios, a gente está falando de um mercado muito próspero, que ainda não foi explorado com sua devida pujança, com sua devida atenção. Eu estou te fazendo essa pergunta avaliando os entrevistados que a gente já teve aqui, a partir de uma observação de pessoas com as quais a gente já conversou. Eu acho que ainda não começamos a explorar esse mercado, Martin, você concorda? A gente começou a arranhar ele, tá?
Em 2014, quando eu comecei a Senior Lab, se falava ainda terceira idade, melhor idade. As empresas não estavam interessadas nessa temática. Pouquíssimas marcas operando, né? Dos maiores fabricantes hoje de suplementação nutricional, tinha um sabor só, que era de baunilha. Hoje são dezenas de sabores, é uma marca internacional. Ou seja, algumas empresas cresceram, investiram bastante, mas o mercado como um todo não dava a menor atenção. Foram muito difíceis os primeiros anos, porque a gente teve que evangelizar o mercado. Tive que oferecer palestras gratuitas, gerar muitos artigos, muito conteúdo. E hoje a gente já está num outro momento onde eu vivo disso, onde esse é o meu negócio principal, né? Consultoria. A partir dessas descobertas e a partir de marcas, produtos e serviços que querem se relacionar melhor e de forma mais assertiva com esse público. O nosso podcast é uma ponta de lança disso. A gente já teve aqui com o Morris, com a Laila Valias, né, com a própria Candice. E essa tradução, se a gente pega aqui a trilha, tudo que o Doc olhou, né, falou aqui, sono de qualidade, bom humor, otimismo, trabalho laboral voluntário, tudo isso está linkado com o mercado. Tudo isso está ligado com... Isso é produto de mercado. Isso é produto. A trilha da longevidade, assim, muitas empresas gastam verbas bem importantes em pesquisa, não que não devam fazer, mas hoje a gente já tem muito conteúdo e muitos direcionamentos. A trilha tem muitos drives, muitos insights de produtos e serviços que a gente pode também aprimorar ou desenvolver para esse mercado, né? Para ter uma ideia, ano passado a renda total dessa população no Brasil, com 60 anos ou mais, foi de 1 trilhão e 60 bilhões de reais. É muita coisa. Isso foi quase 11% do PIB de 2023. A gente trabalha com dados do IBGE, do censo do IBGE, que foi fechado em outubro de 2022, e recentemente eles publicaram a atualização. A gente está em 17% da população com 60 anos ou mais. São 34 milhões de pessoas no Brasil. E o arco dessa narrativa, ele é tão abrangente. Eu sempre comento aqui que, por exemplo, qual é a roupa, né? Eu tenho 58, Doc. Sou, né, quase um sescentenário, né? Como diz a Hortência, né? Sexy, genário. Qual é a roupa de um senhor de 58 anos? Qual é o sapato, a calça? O que se usa? Tem um padrão? Eu me sinto desqualificado de um padrão. Eu não tenho uma identificação com o modelo. Ainda bem, tu tem o teu estilo próprio. Bom e ruim. Sim e não, né, Martin? Marketing tem a ver também com ajudar a empresa a produzir um produto. Produzir um produto, tá esquisito, né? Mas entendemos. Voltado especificamente para aquela população. Assim, ó, esse especificamente para aquela população pode ser uma armadilha, tá? Porque o brasileiro hoje, atualmente, ele se sente 10 anos mais jovem do que sua idade cronológica. Idade espiritual, atitudinal, 10 anos mais jovem. Velho é sempre o outro, velho não é ele. Isso não é um problema. Então, assim, criar coisas específicas para eles pode ser uma armadilha. A gente tem que tomar alguns cuidados. Porque eles não querem, esse consumidor, principalmente os 60 mais de hoje, ele não quer ser rotulado e ele não quer ficar numa caixinha, tipo, ó, as suas roupas são aqui nessa seção da loja, tá bem? Não, eu quero usar o que eu quiser. E nós estamos falando de um grupo etário que assistiu uma coisa muito incrível e foi transformadora na nossa cultura. Eles assistiram o nascimento do rock and roll. Depois da Segunda Guerra, Elvis Presley fazia 3 filmes por ano, com aquele estilo dele musical. Elvis Presley e Chuck Berry são considerados os pais do rock and roll, e o cinema era a internet da época, era pelo cinema que chegavam os novos comportamentos, né? Graças ao Elvis Presley, os rapazes deixaram de usar terno para ir passear no centro de São Paulo e começaram a usar calça jeans, camiseta e casaco de couro preto. Foram transformadores.
mudaram o comportamento. As mulheres começaram com os filmes de Hollywood, a não aceitar os casamentos arranjados e começaram a casar por amor. Isso foi transformador. As mulheres começaram a tomar pílula anticoncepcional em 1960. Começaram a trabalhar, ou seja, olha só quanta coisa essa turma fez de disrupção. E tiveram que enfrentar isso tudo, porque eles foram os que mudaram o comportamento, né? E a gente fica olhando a geração Z, X e Y, e pensando que eles são os grandes inovadores. Não. Os inovadores são esses homens e mulheres grisalhos que muitas vezes não se encontram na roupa e que muitas vezes acham que precisam seguir o código de se vestir que nem os pais deles. Isso não aconteceu. Mas especificamente, essa geração nossa é a geração X, né? Dos anos 60, 66, como é o meu caso. A gente viu o rock nacional, o rock... Somos a geração Coca-Cola. Dos anos 80, o aborto elétrico, depois Paralamas, enfim... Fernando, assim, ó, os primeiros geração X chegaram aos 60 anos de idade. É isso, eu tô chegando lá, também, é o que nós estamos falando. Então, assim, porque no Brasil, 60 anos de idade, né? Por que é tão importante? Porque a medicina, você é médico, sabe disso, ela percebe algumas alterações fisiológicas mais presentes em pessoas dessa faixa etária. E então, isso acaba sendo um marcador. No Brasil, em países em desenvolvimento, terceira idade ou pessoa idosa, são pessoas com 60 anos ou mais. Então, a geração Coca-Cola chegou aos 60. Tudo bem, mas aí eu não vou ficar andando com a camisa do Renato Russo, entendeu? E que eu vi tocando no aborto elétrico. Eu não vou ficar mais Capital Inicial, Plebe Rude. Mas no teu podcast ali, no meu celular lá. No Spotify. No Spotify, deve escutar muito rock dos anos 80. Então, assim, a gente acaba repetindo. E o fato de usar tênis para ir no restaurante no domingo, isso é uma coisa bem dessa geração. Então, a gente já adaptou esse estilo, tá, da geração Coca-Cola, da geração X, no nosso dia a dia. Então, isso vai acontecendo. É uma geração que conviveu com o analógico e com o digital, a única que fez essa transição. E, portanto, ela é considerada até uma incógnita, uma variável como o próprio X é numa equação, numa solução de um problema. É um X, somos esse problema, Doc. Mas sabe, quando eu falei do produto, eu não estava pensando assim de ter, olha, filho, isso aqui é a sua área aqui, não venha para cá. Mas, por exemplo, sei lá, um livro com letra maior, uma coisa que seja mais fácil de você mexer quando você falando design, menos, né? ou menos aptidão informática. Tem coisa que meu filho... eu não... Olha, eu me considero bastante versado em informática. Meu filho faz umas coisas que eu não consigo acompanhar. E tudo bem. Eu acho que... Então, o marketing ele tem a ver com o produto e com a comunicação, ou ele é só da comunicação? Não, com o produto e da comunicação. De cabo a rabo. De cabo a rabo no design. O que acontece? Por exemplo, minha mãe usava um tênis que ela só enfiava. E não era um tênis tipo mocassim, era um tênis bonito, bacana, mas ele era feito molinho para entrar o pé. Então, o cara com 70, ele vai falar, opa, isso aqui é mais fácil, não precisa baixar tanto. Então, assim, essas percepções de conforto, as empresas começam a entender e tentar também direcionar a adaptação dos seus produtos ou até o desenvolvimento de novos produtos para essas questões de conforto. Porque assim, mesmo que a gente esteja falando da geração que assistiu o nascimento do rock and roll, as mulheres com 70 anos de idade, 75, elas vão perdendo força de pulso, força de pé, força de pinça, vão tendo algum nível de artrite. Isso impacta no design de produtos. E aí chegamos nesse ponto, né? Legal, né? A gente não pensa muito nisso. Tem garrafas de água mineral, garrafas de suco, que as pessoas não conseguem abrir. Eu fiz um estudo, na época eu era o Ibravin, no Rio Grande do Sul. Agora é uma outra entidade, que a gente avaliou marcas de suco de uva, que são os sucos preferidos das mulheres que querem
o resveratrol, querem o benefício do vinho sem o álcool, não conseguiam abrir a garrafa, não tinham força suficiente. Então, o design precisa entender essas questões, né? E até no verso do livro ali, Fernando, se pegar, a trilha da longevidade, está ali um selo certificação funcional. Esse é um projeto que a gente desenvolveu, a Senior desenvolveu com o Instituto Moriguchi, a clínica Dr. João Senger, e o IBTEC de Novo Hamburgo, Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro Calçado. Eles têm um laboratório de biomecânica do movimento, muito bem equipado, tem engenheiros, tem gerontólogos. E o que a gente fez? Nós propusemos o desenvolvimento de protocolos para testar a funcionalidade de produtos, embalagem, calçado, equipamento eletrônico, aplicativo, livro. Falaste do tamanho das letras, né? E não é só o tamanho da letra, é o tipo de fonte também. Olha só. Não é só o tamanho da letra. Até no livro Shopper 60+, a gente trata disso. Tem fontes que são menos adequadas e fontes que são mais adequadas para a leitura, para evitar o efeito cumulativo, que atrapalha, que distrai o cérebro, que faz a pessoa ou passar a tela adiante ou mudar de página. E hoje a briga pela atenção acontece com qualquer público, e principalmente com um público que a gente acaba não usando as melhores práticas do design, as melhores práticas do marketing, né, da comunicação, para conseguir ter fluir a conversa, fluir a relação das marcas com eles. E tem uma questão social também, quem abordou isso aqui de uma forma muito bacana, conversa ótima com a Cris Guerra, que é também uma entusiasta do assunto. Ela fala sobre essa nossa geração sanduíche, que a gente cuida dos filhos, mas a gente também tem a responsabilidade de cuidar dos pais. Essa implicação social, cultural, financeira até, muito pesada, né, para a nossa geração 50, 60 mais. Totalmente. Inclusive, a Cris é ótima. Esses dias eu tive tomando um café com ela em Belo Horizonte. Ela tá com um show, vai fazer um show incrível também. Um show não, uma apresentação incrível. É uma palestra lá para quem é de BH, no Cine Teatro Brasil, na Praça 7. Uma palestra maravilhosa da Cris Guerra. Ela é legal, né? É muito bacana. A Cris é ótima. Mas o que nós identificamos? Nós fizemos um trabalho para uma rede de hospitais do Rio Grande do Sul. Porque hoje, o que está acontecendo? A gente fala da geração sanduíche, né? Isso acontece também nas relações. Os hospitais, o serviço de saúde, querem fazer a sua medição de satisfação, que é o NPS, o Net Promoter Score, onde eles perguntam para o paciente, de 0 a 10, em quanto você indicaria o nosso serviço do hospital? O que acontece? Toda a capacitação, o treinamento da área de saúde está focada no paciente 60+. Mas os acompanhantes também são 60+. Ou a esposa, ou o marido, ou um pai ou uma mãe de 80 anos sendo acompanhado por um filho de 60, 65 anos de idade. Esse é o fato. Nós temos pessoas idosas cuidando de pessoas super idosas, né? Isso carrega realmente um peso maior, né? E ainda preocupado com os filhos da geração X, né? A saúde do cuidador, né? Essa é uma matéria, uma pauta muito importante. O cuidador adoece também de forma muito severa, né? Às vezes tem doenças que a família fica doente, que você tem que cuidar de todo mundo, né? Exatamente. O Alzheimer, por exemplo, interfere na vida de todo mundo. E se você não cuidar de todo mundo, você vai ter resultados muito ruins. Muitas famílias não percebem isso, né? Tanto que o segmento de LPIs, as instituições de longa permanência para idosos, começa a ganhar espaço e principalmente para dar visibilidade ao que acontece lá dentro, assim como o conceito de senior living, que são as LPIs de grande porte, com 50, 60 leitos, né? Que são praticamente resorts urbanos, né? Mas eles conseguem dar um cuidado, não só um cuidado profissional do manejo do idoso, mas inclusive socializar. O que acontece hoje? Existem vários casos de idosos que estão em cuidado domiciliar, com equipes de 4 cuidadores, fazendo os seus turnos, mas os cuidadores não socializam, não conversam com o idoso, ficam no WhatsApp. E isso não é uma crítica a eles, mas então o idoso está super acompanhado e super
sozinho. Quando ele vai para uma LPI, ele consegue, pelos programas de terapia ocupacional e outros processos, ele socializa. E tem casos, a gente trabalha dando consultoria para vários projetos de LPI, tem casos de idosos que entram demenciados e daqui a pouco eles estão diferentes, em uma semana estão bem diferentes de quando o filho deixou. Melhores. Estão melhores, conversando, interagindo. Por quê? Porque eles saíram não da prisão, mas saíram do isolamento acompanhado, vamos chamar assim. Porque existe um preconceito muito grande nessa questão da internação, né, no Brasil, né? Sim. Diferente de um conceito europeu que tá mais... Eu confesso que tenho dificuldade de imaginar dentro da minha família internar alguém. Mas eu entendo que existem instituições muito boas e existem situações onde é necessário. Mas acho que por ser, sei lá, talvez a minha coisa cultural de querer acolher o idoso. O latino, a gente... Eu sou árabe. Os árabes, eles têm essa coisa de não pensar em... Eu não sei. Isso é uma coisa cultural. Talvez seja uma falha minha. Isso não é um julgamento, tá? São características, mas o que a gente vê é que muitas famílias realmente não dão conta e adoecem, desde os filhos, jovens, adolescentes, porque um time de cuidadores dentro de uma casa, eu já vivi isso com a minha família, tá? Cuidadores cuidando com a minha mãe por muitos anos, isso interfere em tudo. Deixa de ser um lar para o resto da família e passa a ser o local do cuidado do idoso. Ele precisa ter cuidado. Mas o que eu quero dizer é que talvez em muitas situações, quando a gente consegue superar o sentimento de culpa, de, poxa vida, eu não tenho condição emocional e física e estrutural de cuidar da minha mãe em casa, eu sou um fracasso. Não. Você é uma pessoa normal, uma pessoa humana que não tem condição de dar cuidado aqui. Então, vamos, quem sabe, dar um cuidado num outro local, com acompanhamento profissional, né? Então, tem todas essas... É um trabalho, né? É um entendimento, né? Agora, Martim, para você, um publicitário, a gente está falando desse mercado, né, com muito dinheiro para ser gasto e pouca informação para ser assimilada. O mercado publicitário também, nas suas formas de uso, ele vive um momento difícil, porque a televisão já não é mais o que foi, mas também não acabou, principalmente a televisão aberta. Mas esse anúncio, essa forma de chegar na geração 60 mais, 50 mais, por onde ela passa? Pelo rádio? Pela convencional publicidade ali na novela das 8, no Jornal Nacional, que não morreu, mas assim está perdendo verbas cada ano após ano. O podcast aqui, por exemplo, é inclusive um veículo importantíssimo para falar com essa nossa geração. A gente tem cortes aqui fazendo uma propaganda que chegam a 14 milhões de views. Frases ditas por aqui, 7 milhões, 3, 4 milhões. Então, nós vamos caminhar para medidas alternativas de chegar nesse público, que são até mesmo com mais conteúdo, como um podcast, por exemplo? Eu diria que as medidas alternativas realmente são os outros veículos, porque esse é um consumidor da mídia tradicional, um consumidor que gosta de mídia impressa, ou pelo menos de ler o jornal no seu tablet, a reprodução... Eu assino o jornal impresso. Eu assino. Eu não consigo ler jornal se não for pegando. As pessoas com 60 anos ou mais, segundo dados da pesquisa TIC, são 76%. 76% das pessoas com 60 anos ou mais têm um smartphone em casa. Tem uma telinha aqui, ó. E essa aqui é a internet para conversar com eles. É uma tela de 6 polegadas. Não é a tela do PC com mouse, não é o tablet, é o smartphone. Então, o que a gente recomenda sempre para os nossos clientes e para as palestras que eu dou? Assim, ó, quer conversar com esse consumidor, quer vender para ele pela internet, o teu site tem que funcionar bem aqui. E, se possível, que não tenha que baixar um aplicativo. Ele tem que funcionar de forma responsiva no próprio navegador. Porque eles odeiam baixar conteúdo, ter que baixar aplicativo. Mas clicar no link, tudo bem. Clicar no link, sim. E até o smartphone foi a ferramenta, o device que conseguiu trazer esse consumidor para a internet. Porque, ao contrário do mouse, que eu preciso fazer o cursor chegar aqui e clicar nele,
aqui eu toco. É o dedo. É o dedo, é o touch. Então, a tela touch, ela foi fundamental para trazer esse consumidor. E ele ouve podcast, vê podcast, consome podcast? ele também consome podcast. A gente faz um trabalho com uma das plataformas de streaming de música aqui no Brasil, onde a gente acompanha quais são os artistas mais escutados por quem tem 60 anos ou mais. E também fizemos um trabalho recente, quais são os podcasts mais ouvidos. Porque o que acontece, Fernando? A indústria criativa, até algum tempo atrás, pensava, bom, se eu vou botar uma música, fazer uma trilha para um comercial, para um filme focado nessas pessoas, né, nos 60 mais, eu vou botar a bossa nova, porque é isso que eles escutam. Estão muito enganados, Estão muito enganados. Quando a gente assiste, olha, Brasil, 60, às vezes 70%, que a gente faz de cada 2 meses esse levantamento, dos artistas mais escutados são do gênero sertanejo. Mas olha só que curioso, Fernando. Esse é um dado de alguns meses atrás. A primeira posição no mês de julho de 2024, Marília Mendonça. Olha só. Faz mais de 3 anos que a Marília deixou a gente. E ela continua no top. Disputando o primeiro ou segundo lugar, é ela e Roberto Carlos. Isso há 3 anos acontece isso. Essa disputa do artista mais escutado. Roberto Carlos continua lá em cima. Roberto Carlos continua lá em cima. Ainda continua sendo rei. E a Marília Mendonça é a netinha do Brasil. Né? Uma música forte, né? A música como... Uma letra apaixonada, uma mulher que se posiciona, que sofre, que chora sem vergonha de falar. Como as avós querem que suas netas sejam, suas netas atuais. Então, talvez tenha essa relação, né? Então, e não é bossa nova, é o sertanejo. Seria uma geração da Jovem Guarda até então. Isso mesmo. Da Vanderleia. Mas tá evidente que a música sertaneja consegue conversar mais com eles. E olha só que interessante, porque até então a gente procurava preferência pelas músicas mais pedidas no rádio, né? E aí procurava as rádios com perfil. No celular, no aplicativo, eles podem ouvir quem eles quiserem. E então, eles querem essa. E a gente está tendo contato com um comportamento verdadeiro, né? Sem interferências dessa população. Isso fala muito sobre eles. Eu tive agora, recentemente, em João Pessoa, fiquei impressionado com a pujança da cidade, conhecida agora como a Miami brasileira, destino de muitos e muitos aposentados que têm grana e vão para lá morar na beira da praia, desenvolver uma vida bacana, a cidade toda mudada, anos que eu não ia. Então, muita academia de ginástica, academia de pilates, laboratório de análise clínica, muita loja de boutique, assim, que não é para o turista, é para quem mora lá. E eu fiquei pensando, poxa, muitos gaúchos, claro, os gaúchos dominam o Brasil nesse aspecto, né? Eles vão para tudo quanto é canto. Mineiro também faz isso, procurando né? o sol. E aí eu fico pensando, olha, a pessoa está lá, ela conseguiu juntar o dinheiro, conseguiu comprar o apartamento em frente à praia. João Pessoa é o lugar onde o sol nasce primeiro, tá ali. Mas aí vem uma dor, que é a dor do relacionamento. Como é que é um outro ambiente? Ela saiu do lugar dela, ela foi para lá. Como é que isso acontece? Como é que isso pode ser resolvido e como é que isso se dá? Como é que o mercado publicitário vê isso? Porque eu fiquei imaginando, deve ser um desafio. É uma realidade completamente diferente de tudo. Eu já morei no Nordeste. Não é mais seguro lá? João Pessoa? Cidade super segura, super tranquila. Isso eu acho que deve ser um marcador de água muito... Mas e a amizade? E o círculo de amizade? E o afeto? É natural? Como é que isso se dá? Como é que isso pode... Como é que o mercado publicitário enxerga esse gap? Porque é uma dor. São pessoas que realmente estão fazendo uma disrupção, outra disrupção, né? Assim como fizeram sua revolução comportamental quando eram adolescentes, estão fazendo agora novamente, indo procurar um outro ambiente. E me parece que estão conseguindo superar essas questões, porque a saudade e a sensação de isolamento, ela é pesada. Se ela
tivesse acontecendo, se eles não tivessem encontrado uma forma de superar isso, talvez não ocorresse esse crescimento, né, dessa população. E então, são pessoas que estão abertas. A gente, que até então se imaginava, não, as pessoas com 60 anos ou mais são muito conservadoras. Não são tão conservadoras assim. Estão experimentando novas marcas. Elas gostam, elas criam um relacionamento com as suas marcas de muitos anos, desde que essa marca não rompa com eles, não trate mal, não penalize. Então, estão em busca de novas experiências, talvez isso explique, né? Porque, e também, morar na beira da praia é o sonho de muita gente, né? Principalmente, talvez, as pessoas do interior do Brasil e que vão ter a chance... Mas eu vi um estudo interessante sobre Portugal, as pessoas que vão lá, vão morar em Estoril, Cascais, casas lindas. Sofre. Uma solidão terrível que se abate sobre essa expectativa, né? Tem isso, né? Às vezes vive a fantasia por muitos anos, aí quando vira a realidade, não era aquilo que a pessoa estava esperando, né? É que uma coisa é conhecer um país como turista, outra coisa é ter que conviver. O país e uma cidade. O país e uma cidade, né? E talvez não seja tão receptiva para quem resolve se mudar para lá. E a gente tem vários relatos, né, de pessoas que realmente voltam porque estiveram num ambiente muito hostil, né? Talvez tenha relação com isso, né? Portugal seja mais evidente isso. Mas o que você disse dessa verve, dessa possibilidade da audácia, da mudança, da pivotagem da geração 60+, é também uma oportunidade de mercado, né? Também legal, né? Exatamente. Quando falaste que a publicidade não percebe isso, a gente tem que até dar um passo atrás. Eu escuto muito isso. Porque a propaganda não mostra, não dá espaço, não vende produtos para eles. A propaganda, ela realiza o que o cliente contrata. A estratégia do produto que foi definida pelo cliente. Então, na verdade, a gente tem que dar um passo atrás, né? Porque a culpa não é da propaganda, é isso que eu quero dizer. A culpa não é da propaganda. Não é culpa, mas as empresas, né, os fabricantes, os desenvolvedores, ainda não estão colocando esse cliente como ele poderia nos seus planos estratégicos. E eu vou repetir, ano passado a renda deles foi de 1,60 trilhão de reais. Parte desse bolo poderia ser maior de quem desse a devida atenção, né? E outra coisa também importante dizer, esse dinheiro não fica embaixo do colchão, não vai todo para investimento ou poupança, ele é consumido. As pessoas vão procurando a melhor solução, né? Então, o que a gente está falando é de diferenciar o produto em relação ao concorrente. E aí sim entra a propaganda para evidenciar isso. Sim, eu acho que o desafio de uma agenda positiva é muito grande, né? Porque o que ele vai fazer com essa moeda tão valorosa que ele tem, que é o tempo, né? E ele tem tempo e dinheiro. E já que tempo é dinheiro, ele também tem os dois. Tem tempo, dinheiro e ao contrário... Disposição, saúde. E ao Nossa, contrário tem muita coisa. Que muitos jovens imaginam, envelhecer não é uma coisa triste. Por maior quantidade de comorbidades ou problemas de saúde que os idosos têm no Brasil e no mundo... já ouviu falar da curva U da felicidade? É uma pesquisa que acontece no mundo inteiro, inclusive no Brasil, onde perguntam para pessoas dos 15 anos de idade até os centenários: que nota você daria de 0 a 10 para a tua sensação de felicidade agora? Agora. 6, 7. Tá. Na média, o que acontece? O ponto de menor felicidade não significa infelicidade. No Brasil, é aos 45 anos de idade. Então, ela é alta dos adolescentes e vai descendo até os 45. E aí tu pensa, nossa, se é aos 45, tá lá embaixo. Como é que vai ser aos 50, 60? Ela sobe, Fernando. Ela sobe. A sensação de felicidade, a sensação de plenitude do 60+ brasileiro aumenta. Cris Guerra falou um negócio legal, ele falou que rola uma reciclagem. Eu acho curioso porque tem um povo separado e depois
você acaba tendo que ter, por exemplo, lugares para essas pessoas irem, lugares para essas pessoas se encontrarem. Aí tem os aplicativos, tem tudo isso. Isso é também um fenômeno de marketing, né? De como as pessoas vão lidar com essas coisas, né? A indústria do lazer está desenvolvendo, está criando festas, né? Porto Alegre tem a Festa Baloné, aqui em São Paulo tem vários clubes também que estão fazendo festas e bares e que viram baladas para adultos. Belo Horizonte tem vários. O Brasil inteiro tem, porque esse é um consumidor que está querendo se divertir. Os filhos já cresceram, os filhos já saíram de casa, os netinhos vêm de vez em quando, e agora chegou a minha vez. É isso que eles dizem, tá? Agora chegou a minha vez. E olha só que curioso, até um estudo que foi feito com a base de cadastros do Morris, da Maturi, e com destaque, a Maturi foi meu primeiro cliente, Fernando, 2015. Ele veio aqui falar com a gente. O Morris é ótimo, foi meu primeiro cliente. Se identificou quais eram os hobbies preferidos das mulheres com 60 anos ou mais e dos homens com 60 anos ou mais. Aí as pessoas podem pensar, nossa, o hobby preferido da avó é se agarrar nos netos e não querer devolver eles para a mãe. Fazer tricô, né? Fazer tricô. Primeiro hobby, tanto dos homens quanto das mulheres, ler. Tá? Na quarta posição, equilibradinho, viajar. E cuidar dos netos, para as avós brasileiras, é a 18ª opção. 18ª opção. Para os homens é a 15ª. O neto está um pouquinho melhor, porque o que acontece? A mulher, essa faixa etária, ela foi mãe dos filhos, foi mãe do marido, foi mãe dos pais dela, foi mãe dos pais do marido, foi mãe de todo mundo. E agora chegou a minha vez. Tá de saco cheio de ser mãe, né? Agora chegou a minha vez. Não me encha o saco, chegou a minha vez. Isso não significa que elas não amem os netos. Elas amam os netos da mesma forma que sempre amaram. Mas ela consegue ser mais completa na hora que ela tá plena. Sim. Que ela consegue criar, realizar também seus momentos de alegria, né? Que são 17 outros antes de cuidar dos netos. Para os homens, cuidar dos netos é a 15ª opção. Então, um pouquinho menos pior, vamos chamar assim. Porque o que acontece também? Os homens dessa faixa etária trabalharam muito, não viram o filho dando o primeiro passinho, não viram os filhos dizendo mamãe, porque eles sempre dizem mamãe a primeira vez, e agora eles estão ressignificando a paternidade através dos netos, os homens. Então, por isso que a gente encontra os netos um pouquinho... Mesmo assim, mesmo tá em 15º lugar, né? Não é tanto assim, né? Mas, então assim, Fernando, isso fala muito dessa turma que tem sensação de felicidade elevada, 1,60 trilhão para gastar, curiosidade para novas experiências, foram transgressores e transformadores na sua adolescência, e isso carrega. Se sentem 10 anos mais jovens do que está na sua carteira de identidade. Estão loucos para viajar? Estão viajando, são grandes... Saúde, tem músculos fortes. São grandes viajantes e consumidores de novas experiências, né? Isso é oportunidade para marcas, produtos e serviços. É muito interessante falar sobre isso, né? Porque é um lugar onde a gente quer chegar, né? É um lugar que a gente quer estar. Nós estamos falando sobre isso, sobre chegar lá, né, Doc? Eu ainda tenho dificuldade, eu fico vendo isso longe, mas isso é uma síndrome de avestruz minha, eu prefiro não olhar. Vejo isso lá longe. O cara trabalha com podcast 50 mais, o cara é médico, o cara fala sobre isso toda semana aqui e tem dificuldade de enxergar isso, Não Doc? quero nem pensar nisso, não. Não? Vamos envelhecer devagarinho, Mas é um lugar que a um gente passo vai de cada chegar. vez, vamos ver onde a gente vai chegar. É uma pesquisa. Vamos levando, né? Vamos levando. Levando, mas Mas isso na aqui, hora a gente isso vê. aqui é muito legal, essa trilha aqui do livro, da Trilha da Longevidade, É. porque eu acho que é uma coisa meio prática, vocês conseguiram transportar isso uma coisa palatável, fácil, quer dizer, esse esquema é muito legal. Eu tô louco para ler esse livro. Muito bom. É, o que a gente falou, a gente choveu no molhado, a gente falou de coisas óbvias aqui, mas tão necessárias e talvez por isso mesmo tão difíceis para muita gente, aliás, para mim, inclusive, de colocar em prática. Mas é um mantra, né, Martim? Exatamente.
Até fazendo um comentário de um item que a gente trata no livro, que são as diferenças de entendimento de significados, né? Comparando a geração Z com a geração Baby Boomer. A geração Z, ela interpreta, por exemplo, os emojis como conotação. E a geração Baby Boomer e parte da geração X como denotação. Conotação é o sentido figurado. Denotação, sentido literal. E aí a gente mostra alguns exemplos no livro, e um deles é, hoje em dia a gurizada, a rapaziada, né, quando quer falar, tô morrendo de rir, tô aqui achando incrível, morrendo de amor, eles colocam uma caveirinha no WhatsApp. A caveirinha com os ossinhos cruzados. Isso significa para essa geração, morrendo de rir, é uma coisa boa. Para a geração Baby Boomer, é percebido como uma coisa ruim, veneno, morte. O joinha, a geração Z, eles odeiam que os boomers e a geração X, e eu sou um que vivo mandando joinha. Eles não gostam de joinha. Os caras pensam, poxa vida, eu escrevi um texto, ou elaborei uma questão, e ele só vai responder com isso. Que arrogante, por que não escreveu ok, pelo menos? E veja só, e a minha intenção e a intenção dos boomers é dizer, pô, que bacana, que legal. Então, assim, o que eu quero dizer? Nós temos na indústria criativa e na comunicação jovens que não sabem disso, desenvolvendo comunicação, desenvolvendo produto, desenvolvendo posicionamento para pessoas que pensam diferente, que interpretam o mundo diferente. Isso é muito interessante. Isso explica muitas questões, muitos ruídos, né, que ocorrem entre as gerações. Né? A gente tem muito a aprender ainda sobre as gerações. O nome contemporâneo disso é letramento, né, Martim? Letramento. Muito obrigado. Assim, uma alegria imensa, uma aula aqui com você. Boa sorte na sua jornada. Como é que a gente te acha? Como é que a gente compra os seus livros? Esse aí, claro. Como é que a gente... O livro A Trilha da Longevidade, ele é encontrado no site livro.vc. Uhum. E o livro Shopper 60+, que também é de autoria do Álvaro Flores, né, que escreveu comigo esse livro, é encontrado no site shopper60mais, por extenso.com.br. E o seu Instagram? É Martin_Henkel. Muito bem, coisas muito legais por lá. Sigo o Martin já há um tempão. Muito obrigado, Martin. Obrigado, Martin. Valeu, Parabéns abração.